Meus irmãos, graça e paz. Peço que os irmãos se acomodem, sentem. Louvado seja o nome do Senhor, também com os irmãos. E agora à tarde ele mandou uma mensagem para mim, quase que eu não entendi ele falando, né? Mas ele está nos acompanhando aí através da internet, adorando a Deus pela internet. E nós que estamos aqui iremos estar também empenhados em dar continuidade ao do Senhor. Então fica de pé comigo, vamos orar e assim descer esse momento para a glória de Deus. Os irmãos estão chegando, procura lugar, senta, fica à vontade, aliás, fica em pé, e senta. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por esse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar esses livramentos dia a dia na correria, Deus, em nossas vidas, mas o Senhor, através da tua palavra, nos confirma que tem mandado anjos para nos guardarmos. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nessa noite estamos aqui, Senhor Deus, não diferente das outras noites, no sentido de vir te adorar, Deus, no sentido de vir buscar a tua presença, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, no decorrer desse culto, fala conosco, Deus, através das orações, através dos louvores, da ministração da palavra, Deus, que possamos a cada momento sentir tua presença, Deus. Que a tua palavra chegue aos nossos corações, Deus, em forma de correção, em forma de orientação, em forma de nos abençoar, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Deus já recebe nossa gratidão, nossa adoração. Os irmãos que já se encontram aqui, Deus, que estejam com os corações, com olhos, ouvidos atentos à tua voz, à tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações em cada momento desse culto, Deus. Meus irmãos que estão a caminho, trazem paz, debaixo da tua bênção, da tua proteção, Deus. Te pedimos pela saúde do nosso pastor Davi, Deus. Amém. Abençoa, restaura, Deus, que ele possa logo estar de volta junto conosco, Deus. Que seja só um momento, Senhor Deus. Que ele possa ter sua saúde restaurada, Deus. Os nossos irmãos que também estão enfermos, Deus, te pedimos nessa noite também, Deus. Abençoa cada um deles, Deus. Eu lembro agora da irmã Zenilda, do irmão Adelinho, Deus. Mas irmãos que estão passando por esse momento de mudança de clima, de alergia, Deus, tem misericórdia de cada um deles. Nós sabemos que o Senhor está com cada um deles nesse momento. Por isso, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Agora, nessa hora, nós queremos te pedir, recebe-nos. Tudo que temos preparado nessa noite, que é para o Senhor, Deus. Que teu nome seja glorificado nessa casa, Deus. Que teu nome seja exaltado, Deus. E que pessoas sejam salvas nesse local, Deus. Amém. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo. Nós oramos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Então senta agora, vamos louvar a Deus com música. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a esse período de louvor, declarando ao Senhor que não importa o que os outros digam, o que os outros pensem, mas nós vamos querer cada vez mais do nosso Deus. Aleluia.
Nós iremos também declarando essa noite que o Senhor é a nossa porção, é a nossa herança. E qualquer que seja a tribulação, o momento que você esteja passando, acredite que Deus está com você. Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Deus é o nosso refúgio.
Meus irmãos, algumas comunicações e como vai estar a nossa semana na nossa igreja. Alguns irmãos estão entregando esse culto em ações de graça. E temos um visitante. Girlene Família oferece o culto por bênçãos recebidas. Louvado seja Deus. Adriana e Família oferece o culto por 13 anos da cura dela. Adriana. Louvado seja o nome do Senhor. Douglas e Juliana oferecem o culto pelo aniversário de Júlia. Isso. Amém. Louvado seja o Senhor. É hoje? Parabéns. Cadê Júlia? Aí não. Deus abençoe, Júlia. A Comissão de Casais oferece um culto pelo aniversário de casamento de Ronaldo e Elisângela. Sentei? E de Josete e Vanberg. Dá um sinal aí pra gente. Deus abençoe. Tem mais? Cadê o outro? Tá aí não? Amém? Deus abençoe. Deus restaura a saúde deles. A Unijovem oferece um culto pelo aniversário de... Me ajuda aí quem escreveu. Vitória, Débora, Carol e Júlia. Né? Obrigado às universidades que me ajudaram. A família de Eliane oferece o culto pelo aniversário de Júlia. Deus abençoe. Nós temos um convidado nessa noite, o Everaldo. Faz um sinal para a gente saber. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus. Meus irmãos, está pronto o vídeo aí? Os casais? Testa aí para estar o som, se não sair. Vamos mostrar para os irmãos aí um vídeo da Comissão dos Casais, do jantar, do dia dos namorados, dos casados. Preste atenção aí. Assim, ó. Pronto, foi tudo, né? Então tá aí. É só projeção no dia. Dia 17, próximo mês agora. Quem não fez a inscrição ainda e quer ir, restam duas vagas. No caso, 2 casais. Então procura ligeirinho. Irmã Juliana, o pessoal da Comissão de Casais aí, faz a inscrição. Se você tá, vou falar no linguajar da criança, se você tá arengado aí com sua esposa, tá arengado aí com seu namorado, faz as pazes. Reata e marca logo aí, pega essas 2 vagas aí e vamos embora. Né? Faz as pazes e volta. Você está interessado em alguma menininha da igreja, menino interessado, vai, convida e veste. O valor é R$100. R$100. Veste aí, ainda pode passar no cartão? Não? Pode passar no cartão até quando? Dividir em 2, procura o pessoal do Casais aí, pega essas vagas aí, até dia 10, tá bom? Então, recado dado. Vamos ver como está a nossa semana. Segunda, não tem nenhuma programação, veja. Mas terça-feira tem os núcleos do estudo bíblico. Vai ser fora? Todos. O núcleo da casa do pastor da irmã Gilberta vai ser a casa residência do irmão Flávio. Então quem for fizer parte desse núcleo aí, vai lá para a residência do irmão Flávio. Os demais, os seus locais, se você quer fazer parte do núcleo. O que é o núcleo? A gente fala aqui, o que é o núcleo? É o estudo da palavra de Deus que você vê no domingo aqui, só que você vai poder fazer pergunta, você vai poder debater um assunto ali claro, com ordem de essência, você vai ter um momento mais aprofundado da palavra. Aqui só o pregador fica falando, você fica só escutando. Às vezes você tem uma dúvida, não pode perguntar, né? Fica quietinho aí. Mas no núcleo não. No núcleo você vai lá, é um momento de comunhão, às vezes tem até núcleo que sai um lanche depois. Então, aproveita aí. Se você não faz parte, procure um núcleo mais próximo da sua residência.
e vamos estar juntos, se aprofundando mais do que é pregado no domingo à noite. De uma forma bem dinâmica, bem legal. Então, vamos lá. Quarta-feira, às 15 horas da tarde, oração das mulheres. Né? Você que é mulher, tem esse tempo aí livre em casa. Você que é mulher, é complicado em casa. Né? É um trabalho que era para ser remunerado lá, era para ser o teto. Né? O salário era para ser o teto. Mas se você tem um tempo, vem para a igreja, vem orar, vem interceder, vem estar junto. Às 19h30, os homens se reúnem, né? A SMHB se reúne aqui, também estará estudando, um tema voltado para homens, né? Vários aspectos, família, trabalho, saúde. Se você ainda não veio, venha. Se você vinha e deixou de vir, volta a estar estudando junto com os homens, né? Quem também gostaria de participar da bandinha, vem participar da SMHB, para estar junto aqui. Quem estava aqui ontem viu a bandinha aqui, né? Um monte de um bonito aqui, certo? Então você é mais um, venha também para estar junto com a gente. Quarta-feira, às 19h30, lembrando os nomes. Quinta-feira, 19h30, culto de oração e doutrina. Deus abençoe o pastor Davi, esteja firme e forte, vai estar à frente. Sexta-feira, expediente pastoral, das 17 às 18 horas. Tem um horário no sábado aqui, mas sábado vai ser a Cibá. Né? Quem vai participar da Cibá do sábado será em Juazeirinho. Procura a irmã Gilberta para mais detalhes. Será um trabalho evangelístico, mas quem está dirigindo é a Cibá, né? Associação das Igrejas da Paraíba. Então, tá assim a nossa semana. Procura, você pega esse sábado aí, vai lá, vai participar. Nunca participei do evangelismo, não participei do trabalho. Vai lá, não tem a primeira vez. Então, vamos estar juntos nesse momento também. Agora as crianças, venham para cá para estarmos orando por vocês, pedindo a bênção do Senhor sobre vocês. Todas as crianças, até 11 anos, e tem criança de colo, traz para cá também. Estamos orando por vocês. Depois tem um momento lá atrás, a salinha de vocês lá atrás, também estarão estudando a palavra de Deus e aprendendo o Senhor. Você quer saber o motivo de fazer isso todo domingo? Liga a televisão 10 minutinhos no noticiário. Você vai ver o tanto de coisas que acontecem. Né? Fora essa que não é divulgada. Então, ora, intercede pelas crianças. Estende tua mão para cá, onde está orando, nesse momento, intercedendo. As crianças fecham os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. E nesse momento, Deus te apresentamos a vida dessas crianças, Deus. Pai, tem misericórdia, Deus. Livra, guarda, sustente tuas mãos, abençoa os pais para que eles instruam em teu caminho, Deus, para que eles possam trazer o ensinamento da tua palavra santa, Deus. Em nome de Jesus, essas crianças sejam protegidas pelas tuas mãos, Deus, que os teus anjos estejam acampados em redor dela, que elas possam crescer em graça e conhecimento, aprendendo sempre da tua palavra e amando o Senhor Jesus. Nós choramos assim em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até 8 anos, olha para trás. Deixa eu ficar aqui. Vamos ter agora nosso momento de dedicação. Nosso momento de dedicação, os diáconos responsáveis por essa hora. Por favor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da
aqueles que ofertaram, dizimar. O Senhor contribuiu, mas que o Senhor possa dar a Deus. Consagramos a Ti, em nome de Jesus. Enquanto a gente vai se preparando, a igreja também vai se preparando. Fica de pé para louvarmos ao nome do Senhor. Na palavra de Deus nós aprendemos que a igreja ela é conhecida como a noiva de Cristo. Então ela tem que estar preparada para o dia do casamento. A noiva não pode ser preparada de última hora, mas tem que estar se preparando. E essa canção fala sobre isso. E como anseiamos estar com Jesus, assim como a palavra de Deus nos ensina que a maior vitória nossa é morar nos céus com Ele. E esse dia vai chegar. E nós temos que nos preparar com alegria. Embora iremos passar por tribulações, mas com alegria venceremos. Somos mais que vencedores. Mas
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu posso fazer esse pedido, mas no final eu quero que vocês cantem essa música de novo aí. Pode ser? Se vocês prepararam outra aí, mas canta essa. Depois você canta outra. Tá certo? Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou pedir para o irmão Davi que abra lá em Marcos. Só o irmão Davi. Abra lá em Marcos 13, o 12 mais 1. Pronto. Você vai ler do verso 3 ao verso 13. Certo? E vou pedir à irmã Juliana que abra lá em Lucas 21. Você vai ler do verso 7 ao 19. Os demais irmãos fiquem em Mateus, tá bom? Mas preste atenção nessa leitura. Mateus 24. O texto que eu vou ler vai ser Mateus 24, você vai ler Marcos. Marcos, pode ler. Tem o Marcos, depois não vai ler Lucas. 3 ao 13. Preste atenção. No Monte das Oliveiras, de pronto do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão compadecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para vos servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem a vós e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Do 7 ao 19. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá de mostrar quando isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer, fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu. Mas, antes de tudo isso acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados também. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o meu evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhe darei as palavras de sabedoria, que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês também serão mortos. Todos odiaram vocês, por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Amém.
Mateus 1, capítulo 24, do 3 ao 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E eles responderam: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sobre o que vamos falar nessa noite? Sobre isso aí. O princípio das dores. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por tua palavra lida nessa noite, Deus, e queremos nessa hora, Espírito Santo, te pedir: sonda os nossos corações, ministra o nosso íntimo, Deus, que possamos compreender as Sagradas Escrituras e buscar viver, Deus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Princípio das dores, meus irmãos. Achei interessante quando começaram a louvar aqui sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, né? Eu disse: legal, está batendo com tudo que Deus preparou. Né? Para que a gente compreenda um pouco do contexto, o que estava acontecendo, e o motivo que eu pedi para ler esses dois textos aí é o seguinte: o que estava acontecendo? Jesus, anteriormente, principalmente aqui em Mateus, que é o texto que vamos GD, estava com os discípulos e estava mostrando os erros dos fariseus, dos saduceus, do povo que se dizia ser povo de Deus, mas de Deus não tinha nada. Certo? Então Jesus estava mostrando: olha, isso aí está errado, isso aí está errado. A vida que vocês estão levando não é para ser assim. Vocês estão querendo que as pessoas carreguem as cargas de vocês, mas vocês não têm coragem de pôr a mão para ajudar a carregar essa carga. Então Jesus estava dizendo tudo aquilo que estava errado e mostrando que coisas seríssimas iriam acontecer. E nesse momento aqui, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, juntamente com os discípulos, e está observando o templo. Né? Eu nunca fui em Jerusalém não, mas a gente assiste televisão, a gente vê filme, e fica bem de frente ao antigo templo, ali, aquela localidade que ele estava. E chega os discípulos, eu não sei se você reparou, Marcos, me corrija se eu estiver errado, ele vai dizer, Mateus diz que chega os discípulos, Marcos diz quem são os discípulos. Né? Então, Marcos vai dizer que foi Pedro, João, Tiago e André. Né? Lucas ele não especifica quem eram os discípulos, mas diz que os discípulos chegaram. Qual que é o motivo de eu ler esses três textos? Repara que está registrado 3 vezes consecutivas na Bíblia, embora com palavras um pouco diferentes, mas com o mesmo sentido, o mesmo significado. Por que será que está isso aí 3 vezes escrito na Bíblia? Por conta da importância que tem esse texto. Não que os demais não tenham importância, o que é relatado só uma vez, não é isso. Mas percebe a importância que a Bíblia dá a esse tema? Mas nos nossos dias, pouco se trata sobre isso. Pouco se fala da volta de Jesus. Ainda tem as igrejas sérias, né, incluindo a nossa, que tratam desse tema, que prezam por esse tema e exortam a igreja por esse tema. Mas tem vários aí que não tratam disso. Que preferem exaltar a igreja a criar seus castelos, a construir seus castelos, suas moradas, o seu aqui e agora, o seu fica aqui já que Jesus não vai voltar. Lembra da lenda que cantamos agora há pouco? Ele vai voltar. Aleluia. Um dia ele virá. Então os discípulos querem saber, rapaz, o mestre falou algo sério aí, falou que o bicho vai pegar. Vamos chegar junto dele aí. Pedro sempre tinha que estar à frente. Vamos chegar junto dele aí para a gente saber, para que a gente esteja preparado para isso.
Só que eu acredito que eles esperavam uma resposta de Jesus dizendo o dia exato que isso ia acontecer. Mas Jesus não diz isso. Então é nesse contexto, nessa sequência que vamos passear pelo texto de Mateus, certo? Já fizemos a leitura da palavra, vamos entender o que é que o texto diz e depois a gente faz as aplicações. Amém? A gente vai começar lá no verso 3 de Mateus. E vamos entender o que é que Jesus estava querendo dizer e passar para os discípulos e para nós hoje. Repara que no verso 3 ele diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximou dos discípulos, em particular. Eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Como eu falei, os discípulos se preocuparam. Opa! Há muito tempo, né, na caminhada de Jesus, nos 3 anos do ministério de Jesus, ele já vinha falando sobre isso. Por diversas vezes Jesus dizia: é importante que o Filho do Homem seja entregue, né, seja perseguido, seja afligido, seja machucado, seja crucificado, morra e ressuscite. É necessário que isso aconteça, porque assim está nos planos de Deus. E muitas das vezes os discípulos diziam, inclusive Pedro, dizia: não, Senhor, o que é isso? Isso não pode acontecer com o Senhor. Jesus repreendeu. Chega aqui, é como se tivesse dado um estralo nos discípulos. Opa, e tudo que o mestre falou, tem um negócio aí que a gente precisa saber. Então eles chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, nos conta quando isso vai acontecer, nos mostra. E quais os sinais que isso vai suceder para que isso aconteça, para que essa tua vinda aconteça. Então Jesus, a partir do verso 4, ele diz, e eles respondeu: vede que ninguém vos engane. Acho que os discípulos ficaram assim com um pouco atrás da orelha e disseram: como é que pode? A primeira expressão que Jesus usa é: vede que ninguém vos engane. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, retórica, obviamente. Será que essa pergunta serve para nós hoje? Será que Jesus está dizendo para nós hoje: cuidado, que ninguém vos engane? A primeira fala de Jesus em relação a esse tema para os discípulos, para explicar o que viria, o que haveria de vir aqui sucessivamente, era: cuidado que ninguém vos engane. E hoje, nos nossos dias, ele vai estar falando mais à frente, mas nos nossos dias é o que mais vemos. São pessoas sendo enganadas. Paulo vai dizer algo interessante em uma das suas cartas. Pedro também fala sobre isso um pouco. Ele diz que muitos se levantarão, né? Muitos mestres se levantarão e ensinarão doutrinas de demônios, e ensinarão aquelas pessoas. E muitas delas vão seguir esses mestres porque querem seguir, mas outras serão enganadas. Então Jesus diz isso aqui, dá um alerta: cuidado para vocês não serem enganados. E assim como aqueles discípulos que andavam vendo Jesus fisicamente, Jesus exorta eles a não ser enganados, Jesus nos exorta também a não sermos enganados. A importância de ter esse texto registrado em 3 evangelhos é: cuidado que não sejamos enganados. Então ele continua dizendo o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Há alguns anos atrás, acredito que muitos viram aqui, o tal de Henri Cristo, né? Um senhorzinho, rapaz, era para ele estar fazendo algo de produtivo na vida dele. Mas não, né? Uma leseira. Quem conhece a palavra de Deus dificilmente cai nas heresias desse camarada semelhantes a ele. Mas muitos andam nessa viagem dele aí, nessa onda dele aí, e são enganados. E isso é um que eu estou citando. Fora os outros, vez ou outra aqui, o pastor cita alguns do tempo dele, porque eu sou bem mais novo que o pastor, o irmão sabe disso. Mas ele cita alguns do tempo dele que enganava facilmente, né? E não pense que o enganar deles é com leseira do tipo desse Henri Cristo, né? Não é coisa séria. Eles chegam e conseguem lhe vender um tijolo por R$1.000 e você cai. Esses dias eu vi um vídeo que o camarada estava vendendo um cuspe santo. Pessoas seguem, tem igrejas lotadas, seguindo essas pessoas que enganam. E Jesus já tinha falado em 3 evangelhos: cuidado, vão surgir falsos mestres, vão surgir falsos
que dirão que eu sou Cristo, ou que é o camarada mais próximo de Jesus, vão se levantar. E o texto continua dizendo o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos compreender esse verso. Muitos pensam que a guerra da Ucrânia, né, que é a mais recente, fora as outras que já está há vários anos, agora é o fim, agora Jesus volta. Mas desde quando existe guerra? Desde sempre. Né? Briga por poder, briga por religião, né? Briga por comida, briga por área territorial, briga por armas. Desde sempre. O próprio Jesus, em texto anterior aqui, ele diz que, olhando para Jerusalém, para o templo, ele vai dizer que está vendo isso aí, essa construção, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Alguns interpretaram errado, achando que era Jesus que ia destruir e tal, mas não, ele estava falando de algo que iria acontecer posteriormente, guerra. Né? Os estudiosos, os historiadores dizem que no ano 70 depois de Cristo houve uma grande guerra em Jerusalém e destruiu tudo ali praticamente. Então já havia guerra. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda Guerra Mundial. Alguns pensavam que iríamos ter a terceira naquele acontecimento das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Não tivemos. Eu louvei a Deus por isso, que era mesmo na época que eu ia entrar no exército. E também, graças a Deus, que eu não entrei. Né? Mas guerra sempre houve. Mas algo interessante que Jesus diz aqui, diz: esses são sinais. Estejam atentos. Né? Ele diz: iremos ouvir falar de guerras, ou seja, possíveis guerras, poderiam ter essas guerras, não teve, e guerras que aconteceram, ou que estão acontecendo. Eles não vos assusteis, pois é necessário que essas coisas aconteçam. É justamente o que eu estou falando, alguém vai ter uma guerra em tal canto, está tendo uma guerra. Eita, é aquele susto. Né? Há uma preocupação porque há vidas sendo ceifadas, mas Jesus diz: não vos assusteis, porque ainda não é a hora da minha vinda. Ainda não é a hora da minha vinda. Ele continua dizendo o seguinte: porquanto, repara que ele está dando os sinais, porquanto se levantaram nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pouco tempo atrás, dias não, uns anos atrás, teve aqui no Rio Grande do Norte terremoto. Não entendeu nada, não puderam confirmar. Houve, claro, pequena escala, mas houve. Quanta gente ouviu falar que ia acontecer terremoto aqui do lado da gente, no Brasil? Se tinha muito tranquilo esses terremotos, mas houve um terremoto considerável. E fora, em outros países? Então, Jesus está alertando: terremotos, fome. Né? Desde quando existe fome? Desde sempre. Mas você reparou que vai se multiplicando? Você reparou que ao invés entra governo, sai governo, né? E algumas pessoas se enganam pensando que serão os salvadores da pátria, mas não são. O próprio Salvador está relatando aqui, né, das coisas que iriam acontecer, que vão acontecer. Algumas coisas já aconteceram e estão acontecendo. E ele está dizendo aqui: cuidado. Haverá fome, haverá terremoto. Estejam atentos em relação a isso. Aí continua dizendo: porém, o 7, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então ele fecha esse primeiro ponto aqui, dizendo que essas coisas serão o princípio das dores. Algumas pessoas levantam discussão sobre: a igreja não vai passar pelo princípio das dores, a igreja não vai passar por tribulação, a tribulação que a Bíblia relata. Não, a igreja vai passar. Eu gostaria de dizer aos irmãos nessa noite que não se preocupe com isso. Repare que essa é a fala de Jesus: não os preocupeis com isso. Jesus está dizendo aqui: o que vocês têm que se preocupar é se no dia que eu vier estarão preparados, estarão prontos para a minha volta. Porque independente de se passar por tribulação ou não passar por tribulação, estarão prontos.
Estarão preparados? Estarão com as vidas entregues na mão do Senhor? Porque senão, o pior é não estar com o Senhor eternamente. Isso aqui vai ser fichinha, né? Em relação a não estar na presença do Senhor na eternidade. Então Jesus fala sobre isso e fecha esse ponto em relação ao princípio das dores. E aí continua, o texto diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nos textos que lemos essa noite aí, aquele sereis, né? Como se fosse uma colocação de todos. Eu não falei isso, que eu vou falar agora. Quando a gente pega os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O que é isso? Que se complementam, que se completam. Que quando você não encontra a resposta mais precisa em um, mas o outro fala. Lembra que eu comecei falando aqui que Mateus ele não diz quem eram os discípulos, mas Marcos diz. Né? Mateus aqui, ele diz assim que então sereis atribulados e vos matarão. Né? Dá a intenção que todos vão morrer. Mas Lucas vai dizer que e alguns serão mortos. Entende? Então ele vai trazendo esse complemento e explicando o que o outro não deixou tão claro. Mas ele diz que muitos serão mortos. Ele diz que muitos serão perseguidos. Muitos serão mortos. Ele diz o seguinte: então sereis atribulados, né? Problema, né? Terá complicação. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que é isso? Acredito que muitos que estão aqui já viram, já ouviram alguns dos missionários de missões mundiais, aqui sim, nessa plataforma aqui, trazendo testemunho de como é lá fora. Porque assim, às vezes a gente não consegue ter a noção do que é uma perseguição pelo nome de Jesus. Embora no nosso país tenha uma certa perseguição, mas ainda não dessa forma que está aqui. Mas no país fora, falar do nome de Jesus, discipular alguém, é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Achei interessante certa vez, o pastor Paulo Júnior, ele, a consciência cristã, se não tem nada, acho que foi, ele contou uma história que diz o seguinte, em relação à perseguição. E o final é mais deslumbrante ainda. Ele disse que havia uma menina, esse país fora aí, que foi forçada a negar Jesus Cristo. Né? Criança. Nega Jesus Cristo, não, você vai ser presa. E ela não nega. Deram um papel a ela para escrever lá: eu nego Jesus Cristo. Né? Eu não sou discípulo de Jesus. Ela escreveu lá: eu amo Jesus, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, eu não nego Jesus. Então pegaram essa menina, levaram ela para uma prisão, né? Num local muito frio, de neve, né? De gelo, e levaram ela e colocaram ela lá junto com vários criminosos, com pessoas infratores da lei, infratores da justiça, perigosos, que colocaram essa menina lá na prisão. E o trabalho deles lá era quebrar pedra, era serviço forçado, e essa menina também participava desse momento. E agora que interessante que ela não negou Jesus, por conta disso foi presa. E é um dos relatos que ele fala aqui, né? Por amor do meu nome, por levar o meu nome, né? Por você representar o meu nome, serão presos, perseguidos, serão mortos. O interessante dessa história é que essa menina não negou Jesus, né? E ele conta que o final da história, essa menina chega ao ponto que já não tem mais forças e ora a Deus e diz: Senhor, me leva, eu sou tu. E ela cai ali no gelo e morre. E ele diz que durante todos aqueles anos que aquela menina esteve ali, nunca foi tocada. E que todos os presos daquela prisão se converteram diante da presença de Jesus. Então, o testemunho que damos, o nome que carregamos, pode nos trazer morte, pode nos trazer perseguição. Está trazendo morte aos missionários que estão fora do nosso país. Né? Pode chegar isso aqui também. Mas importa que carreguemos esse nome. E Jesus já alertava aqui que pelo amor do nome dele, muitos morrerão e muitos iriam ser perseguidos. E ele continua dizendo o seguinte, Mateus continua relatando o seguinte, ele diz: nesse tempo, muitos vão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Isso é o verso 10 que eu estou lendo. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que vemos isso nos nossos dias? É para que todo esse texto pareça muito atual. E é atual. Quantos casos nós vemos aí, né? Tanto no nosso país como fora. Rapaz aí que se o filho se converter, o pai vai para fora de casa, isso se não matar. Mas no nosso país, muitos filhos se convertem e os pais não aceitam. Não, meu filho não vai ser crente. Meu filho não vai, a palavra que se usar, não sei se ainda usa, né? Meu filho não vai ser dessa lei, da lei de Jesus, essa busca aí, meu filho não vai ser. E termina desprezando o filho, coloca de casa para fora, e Jesus já disse isso aqui, já dizia isso aqui. Isso vai acontecer. Né? Muitos se levantarão uns contra os outros, né? Se odiarão. Há meses atrás, não sei quem viu isso, né? Eu gosto sempre de citar fatos atuais, não que mais passados não seja importante são, mas atuais porque minha mente está mais fresca. Aqui em Campina Grande, o camarada veio na contramão e o motoboy estava fazendo entrega, se eu não me engano, veio ele lá e pá, botou o carro por cima do camarada. O que é isso aí? Se odiarão. Ele não trata aqui só de odiar por conta do amor dele, por conta do nome de Jesus. Também. Mas as pessoas se odiarão. As pessoas se levantarão uma contra as outras. Né? Há uns anos atrás, eu acho que foi na cidade de São Paulo, se eu não terminar, já aconteceu aqui em Campinas também, não tem terminado. O mendigo dormindo lá na calçada, os jovens foram lá e tocaram fogo no camarada. O que é isso? Seres humanos se odiando. Seres humanos querendo matar uns aos outros. E a Bíblia já relata sobre isso, já relatava sobre isso. Então, quando ele diz aqui anteriormente, não vos assusteis, é porque isso na vida ia acontecer, e isso vai acontecer. E ele continua dizendo o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gostaria de chamar muito a atenção dos irmãos para isso aqui, porque é algo muito sério. Eu não quero que os irmãos respondam, mas quero que os irmãos pensem. Quantas vezes, ou se isso já aconteceu, você está vendo um noticiário, ou de alguém chegar para você e falar: mas rapaz, tu viu o caso daquele pai que violentou a filha? E você diz assim: ai, feliz, se eu pegasse ele pelo pescoço, ou esse deveria morrer. Já aconteceu. Jesus alerta. E por se multiplicar a iniquidade, quase todos se esfriarão. É o que Jesus está dizendo, é o que está acontecendo. E de tanto isso acontecer, muitos vão dizer: não é possível, Jesus não vai mais voltar, o mundo está desgraçado. E essas pessoas a gente tem que fazer justiça com nossas próprias mãos. E aqui ele está dizendo dos crentes. Quando antes você dizia assim: não, mas Jesus tem um jeito para a vida desse camarada. Jesus transforma a vida dele. Agora o crente vai dizer assim: esse aí não tem mais jeito não, esse aí tem que morrer, esse aí tem que cair no presídio, os que estão presos lá tem que pegar ele, fazer assim, assim, assim. Isso é uma bolsa esfriando. Semana passada houve um caso que chocou muita gente. E eu acredito que é muito crente falando isso. Do camarada que teve um problema com a esposa, né, uma traição, foi na escola, pegou as filhas, todo dentro do carro. Eu não estou contando isso para os irmãos se esfriar uma boneca, ao contrário, para perceber o que Jesus estava falando. Né? Matou as filhas, fez o que fez. E quantos crentes não falam assim: esse aí tem que morrer, esse aí tem que ir. E o que é isso? O amor começando a esfriar. Às vezes você diz assim: não, é besteira, é porque ele tem que morrer mesmo, porque o amor começa a esfriar. Eu estava escutando um noticiário e esse camarada que estava falando no rádio, ele não é crente, né? Mas esse camarada estava tão bravo com esse acontecimento, tão bravo, que ele tem que cair no presídio, quando ele tem que fazer isso, assim, 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 ele só faltou dizer as palavras. Né? E o crente escutando isso, termina indo na onda também. Né?
É bom de se receber uma notícia dessa? Não, não é. Porque nós temos um sentimento em nós mesmos de querer praticar a justiça. Mas a Bíblia diz que a justiça vem do Senhor. Ele é o juiz. Ele é quem faz justiça. Ele é quem fará o que tem que fazer. Então, cuidado para que o nosso amor não se esfrie. E ele está segmentado aqui no texto. Ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Há alguns que entendem esse texto, ou esse verso, como se, não, eu só vou ser salvo, eu só estou na presença de Deus, se eu continuar até o fim. Essa é uma condição, uma condição para que eu realmente um dia esteja na glória. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que isso não é uma condição para estar na presença de Deus no porvir. Não é. Isso aqui está dizendo o seguinte: você é crente, então, se você persevera, né, quer seja no fim dos tempos, né, na vinda do Senhor, ou quer seja até a sua ida, né, morte, essa é a prova de que você realmente é um salvo. Se eu persevero, né, é a prova de que realmente eu sou salvo. Por exemplo, nesse caso aí que eu citei agora há pouco, né, se eu olho para esse camarada, mesmo com raiva, né, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se eu olho para ele mesmo com raiva, mas compreendo o amor de Deus e o poder que Deus tem, né, de transformação, eu sou uma pessoa perseverante. Entende? Então é isso que esse verso está querendo dizer aqui. Né? Se eu persevero, é um sinal que eu sou um salvo. É um sinal que eu confio no poder de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, né, que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar todos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos. E esse cidadão, outros cidadãos que fazem barbáries, que fazem coisas terríveis, também tem a mesma condição de ir para o céu como eu e você vai. Então não vai ser eu, não vai ser você que vai trazer esse julgamento para ele, né? Mas vai ser o próprio Deus. Então ele fala aqui, aquele, porém, que perseverar até o fim, que é isso? Eu estou demonstrando que eu sou realmente salvo, eu sou realmente Jesus. Esse será salvo. Estaremos na presença de Deus. E ele será dizendo o seguinte no verso 14: e será pregado esse evangelho do rei por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus finaliza aqui com o verso 14 dizendo que e será pregado esse evangelho. Que evangelho? As boas novas, né? Evangelho significa isso, boas novas. De quê? De salvação. De quê? De Jesus, Deus se tornando homem, vindo, habitando entre os homens, pregando, sofrendo, padecendo, morrendo e ressuscitando para a glória de Deus Pai, trazendo salvação para todos nós. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Aí eu pergunto aos irmãos, sem fazer conta, sem fazer cálculo, será que está próximo à vinda do Senhor? A vinda do Senhor está próxima. Quer seja para aqueles que esperam em vida, ou que já tenha voltado para aqueles que já partiram no Senhor. Mas a vinda do Senhor está próxima. E a pergunta é: estamos preparados para a vinda do Senhor? Estamos preparados? Repararam na letra do hino que cantamos antes? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Temos que cantar. Mas estamos preparados? Ou pelo menos estamos nos preparando para essa vinda do Senhor? Repara que os sinais que lemos aqui seguem. Repara a importância que ficou registrado nas Sagradas Escrituras. 3 evangelhos tratando sobre isso. Estamos realmente preparados? Ou estamos criando nossos filhos para esse mundo, buscando construir nossos palácios, nossos castelos, buscando viver uma vida e desfrutar do muito melhor enquanto estamos nessa terra? E aí eu não quero ser um fariseu e está dizendo a você: não, agora você vai para uma masmorra e ficar lá igual um monge, num castelo igual um monge, só meditando. Não estou dizendo isso. Mas o nosso coração,
Está preparado? Nós, como crentes, estamos preparados para essa vida do Senhor? Estamos enxergando os sinais da sua vida? O hino do cantor cristão diz, né? Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Há um hino que fala sobre isso. E você que está nessa casa nessa noite, que não tem Jesus em seu coração, você já parou para pensar sobre isso? Já analisou direitinho? Tem um texto em Lucas, que eu gosto muito dele. Lucas, se não estou enganado, 16, não sei. Que ele vai dizer assim: será que se o rei for guerrear com outro rei, ele não vai parar e analisar se ele tem condição de vencer aquela guerra? E ele analisando, será que ele vai ver assim, peraí, eu não tenho condição, é melhor eu fazer paz. Será que ele vai fazer isso? Qual o ensinamento? Estamos ponderando essa vida do Senhor Jesus? Estamos realmente perseverando sobre essa vida do Senhor Jesus, enxergando os sinais que já se mostram cada vez? Se não, precisamos rever nossa vida, precisamos rever o Evangelho que aprendemos, o Evangelho que estudamos, e rever todas essas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então, esse texto aqui, temos que dar muita atenção a esse texto, porque são os sinais que estão acontecendo, são as coisas que estão se mostrando daquele grande dia. Uma coisa que o pastor sempre fala, gosta de falar: um dia os céus se rasgarão de canto a canto. Antes de eu concluir, uma vez eu estava dizendo isso a um colega meu, tentando evangelizar ele, eu vim dirigindo e estava contemplando aquele céu bonito, as nuvens, o céu azul bonito. E na hora veio o ensinamento, isso que o pastor diz aqui. Um dia, esse céu aí vai se abrir de canto a canto, e o Senhor Jesus virá nas nuvens com os seus anjos em sua volta, para buscar a sua igreja amada, para buscar os que é seus. E aí eu perguntei a ele: você está preparado para isso? E ele não soube responder. Mas e nós? Estamos preparados para isso? Porque a vinda do Senhor é certa e é para já. A preocupação dos discípulos era saber qual dia que isso ia acontecer. Mas a gente disse: não se preocupe com o dia que isso vai acontecer, mas de estarem preparados para a minha volta. Gostaria dessa noite de conversar com os convidados. Se tem alguém aqui que, mesmo que não estava com o nome aqui como convidado, mas está vindo à igreja, mas ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, gostaria dessa noite de fazer esse convite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer se curvar diante de Deus, estar na presença do Senhor como um filho de Deus, a Bíblia diz que enquanto não confessamos o seu nome, enquanto não confessamos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, não somos filhos. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Somos apenas criaturas, seres criados por Deus. Mas quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ser filhos adotados por Deus. Então, se você nessa noite não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer dar esse passo de fé, levanta a tua mão, fica de pé. Estaremos orando por você nessa noite. Se você nessa noite quer se reconciliar, eu já fiz parte da igreja, tinha entregado minha vida a Jesus, mas me afastei por questões da vida, por esfriamento, o meu amor se esfriou, mas eu quero voltar à presença de Deus. Se você nessa noite está aqui com esse objetivo, Deus tocou no teu coração, levanta a tua mão, fica de pé. Podemos orar por você. Se você nessa noite está aqui, veio decidido: eu quero me batizar, eu quero firmar meu compromisso com a obra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus. Essa é a noite, chegou a tua hora. Faz esse passo de fé, levanta a tua mão, fica de pé. Essa classe não dá mais tempo. Domingo já vai ser o batismo dessa classe que estava se preparando. Mas para a outra classe do ano, dá tempo. Então, se você quer entregar para Jesus, se você quer se reconciliar, ou quer se batizar, levanta a tua mão, fica de pé. Não há ninguém, Deus nos abençoe. Medita no que falamos essa noite, porque o Senhor Jesus está às portas. Vamos louvar a Deus? Com alegria.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. E quem visto o pastor Eliezer aqui. E ele vem fazer trazer a bênção apostólica aqui no finalzinho. Geralmente quando eu oro aqui sozinho domingo à noite, como eu não faço isso, nós não ficam esperando. Quando tem um pastor, já vem para cá. Tá bom? Vamos orar e em seguida o pastor traz a bênção apostólica. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Deus, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, por ter deixado textos registrados como esse, Deus, 3 vezes na tua palavra, Deus, falando sobre o princípio das dores, falando sobre a tua volta, Senhor Jesus, porque temos que estar preparados para esse momento, Senhor. Nós não temos que nos preocupar de quando vai acontecer, de como vai acontecer, mas temos que estar preocupados se estamos preparados ou não. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, a cada dia estarmos buscando incansavelmente a tua presença, Deus. Se cairmos, nos ajuda a levantarmos, mas nos ajuda a sermos perseverantes na tua palavra, perseverantes na tua volta, perseverantes, Deus, na tua obra, Deus. Que o Senhor salva vidas, que o Senhor traz pessoas quebradas, quebrantadas para junto do Senhor, Deus. Então, em nome de Jesus, nos ajuda no dia a dia, nos ajuda a caminhar, Deus. Obrigado por ter preparado esse momento, Deus. Claro, estávamos aqui te louvando, te adorando, te cultuando. E tudo é feito para o Senhor, Deus. Mas o Senhor nos agraciou com a tua presença, que é muito importante, Deus. Por isso, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Espero cada um do meu irmão, dos meus irmãos, Deus, com seus lares, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Nos dá uma semana, principalmente, na tua presença, Deus. Problemas podem surgir, tribulações podem acontecer, dificuldades, mas se estivermos com o Senhor, conseguiremos passar e sermos felizes na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Espero-nos em paz. Já uma semana abençoada na tua presença, Deus. Nos oramos dados em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a presença do Espírito Santo, nosso Deus, sobre nossas vidas, o amor do Senhor, nosso Deus, o único Senhor, seja com todos nós, seus filhos e suas filhas, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.